E também a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar aqui na sua casa e também poder estar ministrando a sua palavra. Hoje, quem estaria ministrando era a diaconisa Ellen, por motivo de força maior. Ela não pôde estar presente, mas eu creio que Deus, Ele irá nos usar essa noite para a glória do seu santo e poderoso nome. Nós temos um tema, já foi discorrido durante uma semana, falando sobre reino, e nós continuaremos com o tema da nossa campanha, que é: vinde ao reino que vos está preparado. O reino que nos espera, um reino de glória, é um reino a qual o Senhor, Ele já preparou para que pudéssemos desfrutar desse reino. Enquanto você vai abrir na tua Bíblia, Mateus, o Evangelho a qual Mateus escreve, capítulo de número 25, iremos ler a partir do verso de número 31. Enquanto você já vai encontrando, nós vamos declarando que o único motivo, a única razão de nós estarmos aqui é só uma, e Ele vive, Ele reina para todo sempre, o seu reino é eterno, e nós fomos convidados a participar desse reino. Porque Jesus vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Está nas mãos de meu Jesus, que vive estás. Louvado seja Deus, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Verso de número 31, assim nos diz a santa palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas, e porá à sua direita as ovelhas, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me visitaste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermos ou preso e fomos visitar-te? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que vos fizerdes a um destes meus pequenos irmãos, a mim me fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, ou não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre o que deixardes de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno,
porém os justos para a vida eterna. Podeis assentar no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, que nos deu a oportunidade, o privilégio de podermos ouvir a sua palavra, de lermos a sua palavra e compartilhar a mesma aqui essa noite. Como eu já tinha falado, nós estamos falando sobre reino. Já entendemos a importância desse reino, por que esse reino ele existe, e hoje nós iremos abordar mais sobre esse reino. E o nosso tema, a qual nós abordamos, ele é um convite que nos é feito, e o que me chama a atenção é que Deus, em nenhum momento da Bíblia, o Senhor, Ele força, Ele obriga que as pessoas venham o servir, mas o Senhor, Ele chama para que todos que venham servir a Ele, venham de bom grado, venham por vontade própria, tomem as suas decisões. Lembrando que Deus, Ele chama, Ele convida para que nós venhamos participar desse reino, e somente ouvindo esse chamado, dando a atenção ao chamado do Senhor, é que podemos participar, entender desse reino. Mas para entrar nesse reino, para participar desse reino, existem alguns requisitos, e nós vamos abordar aqui essa noite. Mas para recordar, quando nós falamos de reino, o primeiro pensamento que nós temos é apenas de quê? De um rei sentado em uma majestade, reinando com uma coroa de glória, dando ordem aos seus súditos. Mas esse reino, ele é um reino diferenciado, ele é um reino onde nós podemos participar, onde nós podemos desfrutar nesse reino, e esse reino, ele faz parte também de nossas vidas. Entendemos que o reino de Deus, em termos teológicos, refere-se ao governo de Deus sobre a criação e o domínio de Deus sobre as pessoas. Falando isso de uma forma teológica, o que seria o reino de Deus? É Deus dominando sobre a criação de tudo que Ele fez, e Deus reinando e dominando sobre as pessoas. Que pessoas? As pessoas que fazem parte do reino, e também as que não fazem parte. Entenda por quê? Porque Deus está no controle de tudo e de todos. A única diferença é aqueles que ouvem o chamado e decidem entregar as suas vidas para que esse rei governe sobre ela. Aí terá uma vida diferente com Deus, porque quando nós aceitamos a Cristo, não só como Salvador, mas também como o Senhor de nossas vidas. Muitas pessoas querem aceitar a Jesus como Salvador, mas não querem entregar a sua vida para que Ele seja Senhor, para que Ele governe, para que Ele direcione as suas atitudes. E é por isso que muitas pessoas acham que estão participando do reino, quando na verdade ainda nem entraram dentro desse reino. Se você apenas acha que é apenas o fato de entregar a sua vida para Jesus e não obedecer à sua vontade, não deixar que Ele governe sobre a sua vida, entenda muito bem, você não faz parte do reino e nem o reino está dentro de você. Mas a partir do momento que Ele passa a governar, eu passo a fazer parte desse reino. E aí nós vamos entender uma coisa: o reino de Deus, ele representa o que para nós? Paz, justiça e salvação. Três coisas que esse reino vai representar: paz, justiça e salvação para nossas vidas. O reino de Deus é frequentemente associado ao quê? Ao céu. Quando a gente fala de reino de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? É no céu. Está lá Deus no céu, centrado num trono de glória, e está reinando no céu. Só que aí nós temos que entender uma coisa: onde Deus está reinando? No céu, sim, mas também Ele é compreendido como um estado de vida em que as pessoas reconhecem e submetem à vontade de Deus, vivendo em paz e alegria. Então, ao mesmo tempo que Deus está lá no céu de glória reinando, Ele também se faz presente aqui, e Ele também tem que reinar
sobre nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida de paz, uma vida de alegria, dentro de um reino que é justo. E uma coisa interessante, Deus, Ele sabe amar. Deus, Ele ama de verdade, Ele ama com amor, Ele ama com justiça. Quando Ele quer trazer uma repreensão, Ele traz. Quando Ele quer disciplinar, Ele disciplina. E o amor de Deus não lhe constrange. Pelo fato dele nos amar, Ele também nos corrige, como a Bíblia diz, que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Então, se nós não queremos passar pela correção do Senhor, pela disciplina do Senhor, isso nos leva a não participar também desse reino. Então, já para nós entendermos que eu só posso fazer parte desse reino se eu estiver disposto a me submeter àquele que reina para todo sempre e por toda a eternidade. Se nós não entendermos isso, nós não iremos participar do reino. E muitas pessoas que estão seguindo a Cristo, estão participando nas igrejas, estão participando do culto, mas elas não conseguem entrar, adentrar, fazer parte desse reino, que é algo espiritual, não é algo terreno. É por isso que muitas das vezes a pessoa vem para a igreja, aí ela, mas o culto está muito frio, ela não sente nada, a vida dela não muda, tudo é uma naturalidade. Então o que acontece? Tudo está natural acontecendo, por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só pode discernir espiritualmente. Então, se eu não faço parte desse reino, eu não posso vivenciar as coisas desse reino. Então, nós entendemos que para nós fazermos parte, primeira coisa é receber esse convite e estar disposto a submeter à vontade do Senhor. O reino de Deus é uma realidade tanto presente como futura e pode ser vivido através da fé em Jesus e da busca pela santidade. Ou seja, é algo futuro, o texto é escatológico, está falando de um julgamento, quando o Senhor irá julgar as nações, vai fazer a separação dos que servem a Ele e os que não servem, mas também é uma promessa para agora. Por quê? Porque só irão participar aqueles que se submeterem e decidirem agora estar sobre esse domínio desse rei. Ou seja, para que lá na frente, a promessa que é futura, que ao mesmo tempo se faz presente agora, você decide agora, tem que buscar agora, se preparar agora, estar em uma vida de santidade agora, para que possa lá na frente participar desse reino. E quando será esse futuro? Eu não sei, mas a qualquer hora e a qualquer momento vai acontecer, porque é uma promessa. O Senhor virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar aqueles que se prontificaram, aqueles que se prepararam para a sua vinda. Então nós vamos fazer algumas perguntas bem claras, para a gente entender sobre esse reino. O que é o reino de Deus falado por Jesus? Jesus veio com um propósito sobre a terra, e Jesus falava sempre desse reino. Mas o que é esse reino? E que a gente fala tanto sobre esse reino? O que de fato é isso? Será que nós entendemos o que é o reino de Deus? Será que já estamos participando? Será que já estamos vivenciando? Para quem é o reino de Deus? A Bíblia diz que é para todos, de todas as idades. Em uma certa ocasião, as crianças estavam indo buscar Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos estavam impedindo que as crianças se aproximassem de Jesus. E aí Jesus faz uma advertência dizendo: deixa que ela venha a mim, porque das tais é o quê? O reino dos céus. Então Jesus estava dizendo que desde a criança ela já pode participar do reino, porque a criança ela vem dentro de um processo de uma inocência, ela ainda não tem o entendimento ainda do que é a maldade, mas quando ela passa a ter o entendimento, aí ela precisa também ter o entendimento que ela precisa se arrepender dos seus pecados, para que ela possa também fazer parte desse reino. E é por isso que a Bíblia adverte que desde pequeno os pais já devem orientar, ensinar
a palavra de Deus, para que elas não venham desviar, esquecer o caminho. Mas afinal, o que é esse reino? Nós vamos ler aqui Lucas, no capítulo de número 10, o verso de número 9. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, para que a gente já possa ter um entendimento. Lucas capítulo 10, verso de número 9, diz assim, ó: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Era isso que Jesus havia falado para os discípulos, que quando eles fossem às aldeias, aos vilarejos, quando eles fossem pregar a palavra, eles deveriam não só realizar milagres com a autoridade que Deus já havia dado a eles, mas que eles deixassem claro que, olha, o reino de Deus, ele é chegado a vós. E aquelas pessoas que estavam enfermas, por elas receberem um milagre de Deus, elas já puderam ter o primeiro contato com o reino de Deus. O primeiro contato. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas, por apenas serem curadas, recebendo um milagre, já estavam fazendo parte. Elas apenas estavam o quê? Experimentando daquele reino. Então Jesus dizia: olha, podem ir, podem curar, façam milagres, mas não esqueçam de dizer para elas que o reino de Deus, ele já é chegado, o reino de Deus já se faz presente. Por quê? Porque não só naquele tempo, mas como agora, ainda existem muitas pessoas que estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Não, mas amanhã eu busco, amanhã eu me preparo, amanhã eu vou estar na presença, e aí é onde as pessoas se enganam. Lembra da parábola? Haviam 10 virgens, apenas uma parte estava pronta, a outra estava naquela: amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu vou para o culto, depois eu faço. Só que o tempo passou e aí a oportunidade se perdeu. Então o que você deve fazer hoje, não deixe para amanhã, porque o amanhã dele pode não existir, e aí a oportunidade ela já tem passado. Então faça hoje o que o Senhor lhe ordena fazer. O reino de Deus foi o centro da pregação de Jesus, encarnado no meio do povo. Aí eu pergunto: qual é o centro da nossa pregação? Quando nós saímos para as ruas para pregar o Evangelho, quando nós conversamos de Jesus com as pessoas, quando nós subimos nos púlpitos para evangelizar, quando mandamos uma mensagem no WhatsApp para as pessoas falando de Jesus, qual é o nosso foco? Será que de fato nós estamos preocupados com o pensamento em anunciar o reino para aquelas pessoas, deixando claro para ela que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e todos aqueles que estiverem fora desse reino passarão pelo momento de tribulação, passarão pelo momento a qual é indesejado as pessoas? Será que o nosso foco da pregação é o reino? Ou nós apresentamos um outro Cristo para as pessoas, um Cristo apenas que vai mudar a vida, um Cristo apenas que vai melhorar a condição financeira, um Cristo apenas que vai trazer alegria, um Cristo que vai oferecer tudo aquilo que elas precisam? Ou nós apresentamos um Cristo que tem um reino estabelecido e breve voltará para reinar sobre essa terra? Qual é o centro da nossa pregação? Qual o reino que nós estamos apresentando para as pessoas? Um reino terreno, momentâneo, passageiro, um reino a qual é simplesmente viver em paz e em tranquilidade aqui? Ou nós estamos mostrando que, enquanto estivermos aqui, podemos passar por momentos difíceis, momentos angustiosos, momentos trabalhosos, momentos difíceis, mas nós esperamos um céu de glória, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá angústia, não haverá mais tribulação, não haverá mais fadiga? Será que nós estamos acostumando as pessoas a ficarem nessa terra? Ou nós estamos colocando na cabeça dela que elas não pertencem a essa terra e um dia elas serão tiradas dessa terra? Porque o nosso Jesus, ele disse: eu vos escrevo isso para que tenha paz, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Porque Jesus estava dizendo: olha, enquanto nós estivermos nessa terra, estaremos sujeitos às coisas dessa terra,
Mas não se preocupe, porque lá na cruz do Calvário, Ele já venceu. E tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é momentâneo. Mas será que esse é o alvo da nossa pregação? Porque esse era o alvo da pregação de Jesus. Eu fico lembrando da pregação de João Batista. João Batista chegava e dizia: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele tinha essa preocupação. E Jesus estava lá, próximo a ele, mas João Batista já dizia: olha, eu estou aqui batizando vocês com água, para arrependimento, mas vai vir um que é mais poderoso, vai vir um que é mais importante, vai vir um que vai mudar a vida de vocês, mas para que isso aconteça, precisa ter o arrependimento. Ora, é impossível entrar nesse reino, é impossível participar desse reino, é impossível vivenciar e sentir esse reino na vida, se nós não entendermos que primeiro precisamos nos arrepender, e entender que, se não nos arrependermos verdadeiramente, para poder entrar nesse reino, aquele que é dono do reino, ele não vai estar reinando em nossas vidas. Então entendamos isso. Qual reino? Qual é a nossa preocupação? Que reino nós estamos apresentando para as pessoas? E a mensagem que Jesus apresenta para os seus discípulos, Lucas 10, verso 1, olha só o que Jesus vai apresentar. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Conhecemos essa passagem. Jesus vai dizer: olha, vão de 2 em 2, vão nos lugares, vão nas aldeias. Por quê? Jesus havia preparado um povo para poder ir anunciar o Evangelho. Mas qual Evangelho era esse? Que palavra era essa? É a que nós lemos no verso 9. O reino de Deus já está no meio de vós. O reino de Deus, ele já se faz presente. Agora cabe-nos decidirmos se vamos entrar nesse reino ou vamos ficar do lado de fora. Olha só uma coisa: se você sair agora na rua, lá fora, e abordar 10 pessoas e perguntar para elas se elas querem ir para o inferno, elas vão dizer que não querem. Mas se você disser: você quer aceitar Jesus para morar no céu, elas vão dizer o quê? A probabilidade é dizer que não querem. Mas o inferno não foi preparado para as pessoas. O texto foi bem claro. O inferno só tem um propósito, que foi o quê? Preparado para o diabo e os seus anjos. Mas por as pessoas não receberem o convite do reino que já está preparado, o que acontece? Elas vão para um lugar que não é para elas, que não foi preparado para elas. Porque Deus preparou o quê? O reino dos céus para todas as criaturas que aceitaram a Cristo tornando-se filho. Mas todos esses que rejeitam, deixam de serem filhos e continuam apenas sendo criaturas, um dia virá o juízo sobre si. E aí acabarão indo o quê? Indo para o mesmo canto que o diabo vai com seus anjos. O lugar não foi feito para elas. E é por isso que elas precisam ser o quê? Alertadas. Por quê? Porque não é que as pessoas querem ir para o inferno, não é isso. O ser humano não quer isso. Mas a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento. E é por isso que nós, que adentramos esse reino, que há um Espírito Santo dentro de nossas vidas, que leva a luz e a claridade para dar entendimento às pessoas, para que elas entendam que o caminho que elas estão seguindo não é o caminho que elas devem andar. E é por isso que o Senhor nos chama e diz: olha, vão lá, podem até curar, podem até fazer milagres, mas digam a elas que o reino de Deus já está no meio delas. Por quê? Porque elas não conhecem, elas não sabem o que é isso. Se você chegar na rua e perguntar para as pessoas o que é reino de Deus, ela vai dizer: o reino de Deus é lá no céu, é Deus reinando, sentado num trono de glória. Porque só quem entende esse reino é quem está buscando a presença desse reino. E aí Deus nos deu entendimento para quê? Para que nós venhamos levar
o entendimento para essas pessoas. E é por isso que a nossa mensagem, eu posso falar de tudo para as pessoas, mas eu não posso sair de perto delas sem apresentar Jesus para ela e mostrar que sem Jesus elas não terão mudanças de vidas. Então pregue, mas não esqueçam de falar de Jesus. Muitas das vezes a gente fala de tudo, mas a gente esquece de falar de Jesus. E somente Jesus é que pode mudar a vida das pessoas. Somente o Senhor. Jesus é a porta para esse reino. E o que significa o reino de Deus dentro de nós? Como é que esse reino, ele está dentro de nós? Você já parou para se perguntar? Como é que esse reino está dentro de mim? Como é que esse reino, ele está dentro da pessoa? Como é que esse reino se divide e está dentro de cada pessoa, se é um reino só? Mas a Bíblia diz que é apenas um Espírito, mas que opera tudo e em todos. O mesmo Espírito que opera e reina na minha vida é o mesmo que opera e reina na sua vida, na vida dos amados irmãos. Então vamos entender isso. O reino de Deus está dentro de você? O reino de Deus está dentro de mim? Será que eu tenho essa certeza ou eu tenho dúvida? Se eu tenho dúvida, eu tenho que buscar esse reino. Se eu tenho certeza, eu tenho que permanecer dentro desse reino. E é isso que nós precisamos entender. Aí eu não consigo falar sobre isso sem dar uma rápida passada lá num homem, doutor da lei, principal, conhecedor, um homem que tinha um respaldo, tinha uma moral em Jerusalém. Vocês sabem o nome dele, Nicodemos. Só que Nicodemos, ele entendia o quê? Das coisas naturais, das coisas terrenas, das coisas físicas. Se Jesus estivesse conversando com Nicodemos sobre as coisas físicas, sobre a lei, sobre as coisas naturais, Nicodemos seria tirado de letra. Mas Jesus estava falando de algo espiritual, e aí Nicodemos não tinha vivenciado isso, Nicodemos não tinha nascido de novo, Nicodemos não sabia nem o que de fato era o reino de Deus dentro dele, porque ele não tinha experimentado. É tanto que a conversa, o diálogo ficou dentro de uma naturalidade, algo muito natural. E aí Jesus vai mostrar para Nicodemos, mesmo, ó Nicodemos, tu é um homem sabedor, tu é um homem inteligente, tu é um homem conhecedor, tu é um homem afamado no meio da sociedade, tu tem um respaldo, mas eu vou dizer uma coisa para tu, tu não entende uma coisa simples dessa? Tu precisa nascer de novo, para que tu possa o quê? Ver o reino de Deus. Somente dentro de um novo nascimento é que eu posso ver esse reino. Ora, uma pessoa que está dentro da igreja, vivendo uma vida carnal, com os olhos naturais, uma pessoa que não tem uma intimidade com Deus, uma busca com Deus, ela vai entender alguma coisa do que está acontecendo? Não vai. É por isso que ela vem para o culto, ela volta para casa e nada acontece na vida dela. Ela não sente diferença, ela não muda de vida. Mas quando é que a pessoa, ela agora nasce de novo? Ela vem para a igreja, a vida dela começa a mudar, ela começa a entender, ela começa a ter um comportamento diferente. Por onde ela passa, as pessoas veem a diferença na vida dela. Por quê? Porque ela começou a ver o reino, ela começou a vivenciar, porque o reino de Deus, ele causa mudança na vida das pessoas. Se você está 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos na igreja, e a tua vida ainda não mudou, e as pessoas não te veem como uma pessoa diferente, você ainda não está participando desse reino. Você ainda está vivendo a sua vida velha. É impossível uma pessoa que participa do reino não ter mudança de vida. É impossível. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, aquele que está onde? Em Cristo. Uma nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Esse reino, ele é santo, esse reino, ele é justo. Então quando eu entro nesse reino, se eu enganava, eu não engano mais, se eu mentia, eu não minto mais, se eu roubava, eu não roubo mais. Olha como é a mudança de vida. Mas se eu digo que estou no reino e eu continuo fazendo tudo de errado que eu fazia antes, então eu não estou no reino, eu continuei com a minha vida velha.
E se as pessoas, ao me ver, não conseguem ver nada diferente em mim, então tem alguma coisa errada. Aquele que deveria reinar não está reinando. Porque quando ele passa a reinar, a minha vida passa a ter luz. E quando eu sou luz, as trevas onde eu chego, elas são dissipadas. Mas se eu chego e as trevas continuam, aí a Bíblia diz assim, ó, que a luz que há em ti não seja trevas. Se eu chego em algum canto e as pessoas não sentem a diferença, eu não estou fazendo parte desse reino. Porque esse reino, ele é diferente, ele incomoda, ele causa algo diferente na vida das pessoas. Então, se eu não estou vivendo dessa forma, eu tenho que repensar se de fato eu estou fazendo parte desse reino. Se eu ainda não estou no reino antigo. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos nós. Lucas, no capítulo 21, no verso 17. Jesus, ele traz o reino de Deus aos seus seguidores. O que é que diz o texto? E todos sereis odiados por causa do meu nome. Entenda bem, eu não estou dizendo que você vai sair atrás de intrigado, buscando briga, buscando confusão. Mas uma pessoa que faz parte do reino, o reino está dentro dela, as pessoas elas vão querer ser contra a gente. Ela vai querer nos odiar, ela vai querer nos acusar. Por quê? Porque nós agora causamos incômodo. Vão chegar e vão dizer: ah, agora que é crente só quer ser o certo, só quer ser o santo. Quem nunca ouviu isso? Só quer ser agora, pronto, é o santinho. Por quê? Porque elas passam a nos odiar sem causa nenhuma, só porque nós somos crentes. Só porque as pessoas, se elas souberem que você é crente, elas vão passar a te odiar. Então o que que Jesus estava dizendo? Olha, e todos sereis odiados, por quê? Por causa do meu nome. Então se as pessoas te perseguem, te odeiam, porque você é crente, pode ter certeza que você está fazendo parte do reino. Agora, se você é uma pessoa que vai buscar confusão, é outra coisa, eu não estou falando isso. Ah, e os meus vizinhos me odeiam. Também você é um mau vizinho, por isso que eles te odeiam. Você dá mau exemplo, por isso que eles te odeiam. Eu não estou falando disso. A Bíblia diz: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual virá o Senhor. Se todos te odeiam porque tu é crente, é uma coisa. Agora, se eles te odeiam porque tu é um crente que dá mau testemunho, aí é outra coisa. Aí não é porque você faz parte do reino, é porque você está testemunhando de outro reino, e não do reino de Cristo. Então não se preocupe. A Bíblia diz o quê? Que bem-aventurado, felizes sois vós, quando vos maldisserem e disserem todo mal contra vós por minha causa, porque assim também fizeram os profetas. Então a Bíblia está dizendo que nós seremos pessoas felizes por sermos perseguidos, por estar fazendo parte desse reino. Por quê? Porque a amizade com Deus causa inimizade com o mundo, e a amizade com o mundo causa inimizade com Deus. Seja amigo de Deus e deixe o mundo te odiar. Sabe por quê? Porque você não faz parte desse mundo. Outro detalhe: qual é o propósito do reino de Deus? Se esse reino existe, ele tem um propósito. E qual o propósito? Ele não existe à toa. Será que Jesus ia criar um reino só por criar? Não, eu vou criar um reino aqui, vou pegar umas pessoas e vou colocar dentro. Será que não tem um propósito, não tem um objetivo? Ele não faz nada aleatório, tem um propósito. E que propósito é? O reino de Deus é o alvo supremo que une e direciona todos os esforços do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Eu não estou falando do corpo que foi crucificado ali, não. Eu estou falando da igreja. Quando é que eu faço parte do reino? Quando todos os esforços dos corpos estão o quê? Unidos. Eu não posso dizer que faço parte do reino se eu não estou unido com aqueles que fazem parte do corpo. Ora, quem vem para a igreja deixa o pé em casa? Não, eu vou para a igreja, eu vou só com o pé agora, vou pulando só com o pé. Não. Hã? Não, eu vou para a igreja, eu vou deixar minha cabeça em casa, eu vou só com o corpo, né? Ou seja, se eu digo que eu sou
participante do reino, e eu não estou em unidade com todos que fazem parte do corpo, como é que eu sou participante desse reino? Ou será que não, o reino tem um pedaço só para mim e tem outro pedaço para outro e outro para outro? Não, o reino ele é um só. Então, quando é que eu sei que eu faço parte do reino? Quando eu também faço esforços para que esse reino esteja o quê? Unido. Aí a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, que o corpo esteja o quê? Em união, unidos. Ou seja, logo, se eu não consigo me unir com a igreja, logo eu não faço parte desse reino. Quem aqui nunca já ouviu? Eu não vou com a cara daquela irmã, eu não vou com a cara daquele irmão, e está certo, não é para ir com a cara, não é para ir com os seus pés, porque a cara não é para andar, andar é para ir os pés, está certo? Por quê? Eu digo que eu sou crente, mas eu não falo com o irmão dentro da igreja. Eu digo que faço parte do reino, mas eu sou intrigado do irmão dentro da igreja. Que reino é esse? A Bíblia diz que um reino subdividido, ele não vai permanecer. Ora, então logo, se eu não tenho união dentro da igreja, então eu não faço parte do reino. Eu não faço parte. Então é isso que nós devemos entender. Todos os membros são importantes para o corpo. E esse é o corpo de Cristo. Não aquele corpo que foi crucificado em nosso favor na cruz do Calvário, mas a igreja do Senhor. Ele não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade. Vamos ler Romanos capítulo 14, no verso 17. E aí a gente vai abordar alguns pontos aqui, só para a gente entender um pouco mais sobre esse reino. Porque o reino de Deus não é o quê? Comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aonde há contenda, aonde há desunião, o Espírito Santo não passa nem perto, meu irmão. Porque ele diz assim, ó, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. E como é que nós somos um? Dentro de uma unidade, dentro de uma união. Pessoas com pensamentos diferentes, mas com o mesmo propósito: trabalhar para o reino de Deus, com o mesmo objetivo. E aí nós vemos a missão desse reino. Esse reino teve uma missão. Jesus veio à terra à toa? Não. Jesus veio com um propósito, veio com um objetivo, veio com uma missão dada pelo Pai. E aí Jesus perpassou essa missão para a igreja do Senhor. Qual foi a missão? A missão de Deus enviando Jesus ao mundo tem um propósito, e esse propósito é bem claro: reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Um dia o homem se afastou de Deus, se distanciou, mesmo o reino já estando preparado, o homem se distancia. Aí Deus envia agora o seu filho Jesus, para através de Jesus, o homem reconciliar-se com quem? Com o próprio Deus. E aí nós vamos ver, segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18 e verso 19. Olha o que é que nos diz o texto. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Cinco, 18. Isso, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 18 e verso 19. Isso. E tudo isso provém de Deus. Tudo provém de Deus. Aí tem pessoas que questionam: tudo vem de Deus? Tudo vem de Deus. Quer seja bom, quer seja mal. Porque tudo só existe porque Deus existe. Não quero dizer que Deus é mau, mas o mal só acontece porque Deus permite, e a permissão vem de quem? De Deus. Se Ele não permitir, não acontece. Se permitir, acontece. Quer ver uma prova? O que foi que aconteceu com Jó? O diabo queria fazer o mal. Para fazer o mal, ele pediu quem? Autorização a Deus.
Aí Deus permitiu, dando a autorização. Quer seja bom, quer seja mal, Deus ele está no controle de tudo. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou com quem? Consigo. Olha só. Mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Entenda bem o que eu vou dizer. Deus, o próprio Deus, vem na pessoa de Jesus para reconciliar a humanidade com Ele mesmo. Ou seja, somente através de Jesus Cristo nós nos reconciliamos com Deus. É impossível uma pessoa se achegar a Deus se não for por intermédio de Jesus. Aí eu volto agora lá fora. Se você chegar agora dizendo para as pessoas que se elas têm Deus no coração, claro que elas vão dizer que tem. Ninguém quer dizer que tem outra coisa. Pode perguntar a 10, 15, 20, 30 pessoas: você tem Deus no coração? Todo mundo diz tenho. Mas você pergunta: você quer receber Jesus para entrar no seu coração? O que elas vão dizer? A maioria vão dizer que não. Mas elas dizem que tem Deus. Só que a Bíblia diz que é impossível nós termos Deus se não for por intermédio de Jesus. Então nós recebemos esta palavra da reconciliação através da missão que veio por Deus, por intermédio de Jesus, de reconciliar as pessoas com Ele mesmo. Nós fomos reconciliados. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu o assunto ao céu, cumpriu a promessa de enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, encheu a igreja de poder, de ousadia, coragem, para levar essa missão. Que missão? Reconciliar o mundo com Deus. Qual é o propósito nosso? Eu só faço parte do reino se eu entender essa missão. Se eu digo que eu sou crente, mas eu não quero pregar para ninguém, mas eu não quero falar de Jesus para ninguém, pode ter certeza que eu não faço parte desse reino. Uma pessoa que não tem vontade de evangelizar, uma pessoa que não tem vontade de pregar a palavra de Deus, ela não faz parte do reino. E eu lhe garanto isso, ela ainda não teve o novo nascimento. Porque quando entra dentro desse reino, ela tem o desejo, o anseio de quê? De reconciliar mais uma pessoa com Cristo, porque ela sabe que o seu final será trágico. Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples, que também serve para mim. Nós queremos que os nossos familiares vá para o local que não foi preparado para eles, mas que foi preparado para o diabo e os seus anjos? Claro que não. Mas nós queremos que eles se reconciliem com Deus? Queremos. E o que nós estamos fazendo para que eles se reconciliem com Deus? É uma missão nossa. A missão não é deles, a missão é nossa, porque foi dada a nós que fazemos parte do reino. Quando eles entrarem no reino, aí eles também receberão essa missão. É uma reflexão. Será que estamos orando para que Deus alcance os nossos familiares? Será que quando temos a oportunidade, pregamos para eles, falamos de Jesus? Será que o nosso comportamento, quando estamos na presença deles, apresenta uma vida nova, uma vida de uma pessoa que faz parte do reino, uma vida de uma pessoa que tem Cristo, para que elas também sintam o desejo? Eu me lembro muito bem, não lembro o dia, a data, mas me lembro do que aconteceu. Um certo dia eu estava sentado ali onde é o Lava Jato, tinha lá um tronco lá de coqueiro, eu estava sentado lá, e eu vi uns jovens lá na casa do diácono Ayrton, jovem muito feliz, e eu sentado ali, eu ainda me lembro como se fosse hoje. Eu disse para o rapaz que estava do meu lado: um dia eu vou ser que nem esses jovens. Por quê? Porque eu vi algo diferente naquela juventude. Eu vi uns jovens alegres, eu vi um jovem cheio de Jesus.
E aquilo me despertou, por quê? Porque eu vi algo diferente. E aí, dentro disso, Jesus já estava o quê? Trabalhando no meu coração. E as pessoas me evangelizando. As pessoas, o pessoal da Shalom, o pessoal de outras igrejas, a minha irmã me evangelizando. E uma hora Jesus vai lá e traz. Mas se essas pessoas não tivessem feito isso, se essas pessoas não tivessem se comportado como servo de Deus, se essas pessoas não tivessem evangelizado para a minha vida, se elas não tivessem tido a preocupação de levar essa missão, de levar esse reino, de trazer a minha pessoa para se reconciliar com Deus, talvez eu não estivesse mais aqui essa noite. Mas é isso que eu entendo, que a mesma preocupação que essas pessoas tiveram assumindo essa missão, eu tenho que ter essa mesma responsabilidade e essa mesma preocupação. De quê? De anunciar o reino. Se eu não prego, não falo de Jesus para seu ninguém, eu não faço a obra, e talvez eu não faça nem parte desse reino. Qual é o valor desse reino? Qual o valor que eu dou para esse reino? Que valor esse reino tem para mim? Que valor esse reino tem para a igreja? E que valor esse reino tem para Deus? Nós já nos perguntamos para isso? Se ele tem um valor, qual o valor que eu estou dando para esse reino? Porque valor ele tem, com certeza. Não estou falando de preço, questão monetária. Eu estou falando de valorizar. Qual a valorização que eu estou dando para esse reino? É isso que nós devemos nos perguntar todo dia. Será que eu valorizo mais as minhas coisas? Será que eu valorizo as coisas de Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer todo dia. Eu sei que todo mundo tem seus afazeres, suas responsabilidades. Mas é uma pergunta que nós não podemos deixar de nos fazer. Qual o valor eu estou dando para esse reino? Ele é um reino de justiça, de paz e amor, que se manifesta através de valores, como verdade, perdão, liberdade, alegria, dignidade da pessoa humana. Será que eu tenho isso na minha vida? Eu valorizo isso? Eu valorizo o perdão que Deus me deu, eu valorizo a alegria da salvação. Será que eu valorizo essa liberdade que o Senhor me deu para ser livre do pecado e agora ter uma vida com Cristo? Será que eu consigo viver essa dignidade humana que foi dada à minha pessoa lá na cruz do Calvário? Porque todos nós éramos dignos de morte, nós estávamos condenados, a qualquer momento iríamos morrer sem Cristo e estávamos condenados ao inferno. E aí o Senhor foi lá, morre naquela cruz para nos dar a dignidade de viver novamente. Agora livres, de poder ter uma vida livre. Livre do quê? Da condenação, livre do pecado, livre da morte eterna. Mas será que eu valorizo isso, essa vida? Porque a vida vale mais do que o valor que nós damos a ela. Mas será que nós valorizamos a morte de Jesus lá no Calvário? Ou simplesmente foi algo sem valor? Será que eu dou importância? Cristo morreu por mim, pagou um alto preço. Será que eu me importo com isso? Ou simplesmente, Jesus morreu por todos e eu estou no meio desses todos. Será que é assim que eu devo pensar? Então, se eu entendo isso diferente, eu vou agir diferente. Por quê? Porque nós não temos motivos para ficarmos tristes com Deus. Nessa terra nós vamos nos entristecer, passaremos por problemas, como eu já falei, mas com Deus nós temos que permanecer alegre. Pode estar dando tudo errado, pode estar tudo difícil, mas Senhor, eu vou fazer como diz a Tua palavra. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Alegra-te, confia, persevera, entrega na mão de Deus. Por quê? Porque somente Ele é que traz a alegria da salvação em nossas vidas. Hoje tem pessoas que já perderam essa alegria. Hoje tem pessoas que até se você perguntar para elas se elas salvam ou não, elas têm dúvida. Mas por quê?
Porque elas perderam o valor, elas perderam o significado do que aconteceu lá naquela cruz. E para nós fecharmos, quando nós entendemos a verdade que está sobre nós, que é Jesus, nós passamos a não ter mais o quê? Uma vida de engano. E se eu não tenho uma vida de engano, eu também tenho uma vida sem enganar. Sem enganar quem? A mim mesmo. A primeira pessoa que eu não posso enganar é a mim mesmo. E a segunda são as outras pessoas. Por quê? Eu não posso viver uma vida na igreja enganado. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter convicção daquilo que Jesus fez por mim. Se alguém me indagar, eu tenho que ter certeza do que Jesus fez. Eu não posso abrir mão da minha fé. E perdão, eu quero ler esse texto aqui, Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15. Esses dois versículos bastante importantes para nossas vidas. Quero dizer assim, ó: porque se perdoardes os irmãos, aos homens lá fora, as pessoas, as suas o quê? Ofensa, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se porém, olha só, olha a condição, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não dá para dizer que faz parte desse reino, não dá para entrar nesse reino, não dá para viver nesse reino, se nós não aprendermos a perdoar. É difícil, eu sei, porque o ser humano, ele tem essa resistência, essa dificuldade, mas quando Jesus toca no nosso coração, e nós entendemos isso, que se não perdoar também não vai ser perdoado, aí no instante a gente aprende a perdoar. Se você ainda não consegue perdoar, peça para Jesus trabalhar no seu coração para que você passe a parte desse reino. Porque se tem uma coisa que nos tira do céu, é não perdoar. Porque quem não é perdoado também não pode entrar no céu. E aí nós conhecemos o texto, João 8,32, se eu perguntar, vocês vão me dizer decorado: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o 36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, Jesus te libertou para ser livre, não para viver uma vida libertina, libertinagem não, para viver livre, livre do pecado, livre da condenação, livre da morte eterna. Dignidade humana, lá em Gênesis 1, eu já vou só citar para a gente aqui, 1, 27 e 28, a Bíblia diz que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, criou homem e mulher. Deus criou e deu dignidade. Deus deu vida, Deus deu liberdade, deu direito de escolha, Deus deu a ordem para que eles crescessem, multiplicassem, frutificassem, trabalhassem no jardim. Deus deu à pessoa uma vida digna. Deus, Ele te deu uma vida digna. Você é uma pessoa para viver feliz, você é uma pessoa para viver bem, você é uma pessoa para viver em liberdade, você é uma pessoa para ser amada e amar. Deus te deu dignidade. Não abra mão da dignidade que Deus deu. A sua vida é preciosa, a sua vida é importante. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ai, eu sou tão mal amado. Tira isso da tua cabeça, tu és a pessoa mais amada desse planeta. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você, eu, nós somos as pessoas mais amadas desse planeta. A sua dignidade, Deus te deu autonomia para você viver, crescer nessa terra. Então não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão, porque Ele te fez a imagem e a semelhança dEle em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 8 diz assim: e Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então aprenda uma coisa: você faz parte desse reino, não abra mão, não saia desse reino,
porque esse reino começa aqui na terra e ele se conclui lá no céu. Lembre que o inferno não foi preparado para a humanidade. Então, não queira ir, não queira que as pessoas vá e nem com seus familiares, tá certo? Nem para os maiores inimigos nós deveríamos desejar o inferno, porque as pessoas, elas precisam ser salvas e nós temos essa missão de levar a salvação para fazer também parte desse reino, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde, para a glória do